Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição de Tex Wigger. Sim, Tex Wigger número 49, Missão de Sangue, com suas 196 páginas de quadrinho, ao preço de R$ 39,90, que vocês sabem, comprando na pré-venda, comprando nas promoções lá da mídia, vocês conseguem por um preço ainda melhor. No formato novo que Tex Wigger adotou, que é o formato italiano com capa cartão, numa edição 3 em 1, que tem as 196 páginas em papel offset, compilando 3 edições mensais numa só, que se tornou uma revista, convenhamos, muito mais prazerosa de seguida. Sim, porque antes ela era mensal, fininha, agora ela é trimestral, mas ela traz de uma vez logo as 3 histórias. Isso dá um ritmo totalmente diferente para a leitura. Isso é um ponto muito positivo, tá? Algo que a gente já experimenta com revistas e super-heróis já há alguns anos, agora a gente tem a possibilidade de acompanhar também no Tex Wigger, que tem um ritmo diferente dos outros. Aqui, nessa edição 49, a gente tem a continuação de uma história que começou na edição 48, que tem review aqui no canal também, e que eu vou te falar, cara. Eu vou falar algo que vai ser extremamente polêmico aqui pra galera, pros fãs de longa data do Tex. Eu já tenho uma certa predileção pelo Tex Wigger, tá? Ah, cara, desculpa, eu prefiro um pouco. Mas depois dessa daqui, eu passei a preferir muito, cara. Porque essa daqui foi uma das melhores histórias que eu li. Ai, meu Deus, Barba, que exagero, que heresia. Olha, ela tem uma dinâmica, ela tem um ritmo e tantos elementos interessantes. É uma construção de tantos fatores para concluir isso daqui, que eu acho que ela tem um tempero diferente. O Tex Wigger ele já tem um tempero diferente, ele já traz pra gente um Tex diferente do que a gente está acostumado a ler na revista normal, porque na revista mensal a gente tem um Tex mais velho, maduro, com o filho que já tem ali, uma idade até bem mais avançada ali. Eu não sei exatamente quantos anos tem o filho do Tex, mas deve estar ali na faixa dos 20 anos, quase, entre 16 e 20. O Tex já tem na faixa ali de 40 e muitos. E aí tem a parceria com o Kit Wigger, com o Kit Carson. O Kit Wigger é o filho dele. Ainda tem o Jack Tigre. É uma conjuntura diferente. A gente tem aventuras, histórias com uma pegada num ritmo diferente. Aqui a gente tem um Tex de 20 e poucos anos, um Tex ainda solteiro, um Tex bem inconsequente, mais audaz. Ele tem uma pegada da juventude e ele ainda é o fora da lei. Ele não é o Texas Ranger altamente conhecido e temido pelos bandidos, não. Na verdade, ele é um fora da lei que flerta com esse lado contrário da justiça de uma maneira muito interessante. Então, eu gosto demais da forma como a história é contada, o número de páginas, a forma como a história se desenrola, essa personalidade ainda em formação do Tex. Você vê que ele é um cara com muita honra, ele é um cara com muitos adjetivos que ele vai levar para o futuro, mas ainda trabalhado de uma maneira diferente. Então, é um personagem que tem um ritmo próprio aqui. Ele é o Tex, a gente vê que ele é o Tex. Mas ele é um Tex com 20 e poucos anos. E isso faz toda a diferença. Na edição anterior, a gente tem o passado de Cochise, né? Que é um índio histórico, é um índio que existiu, e tem toda uma história altamente complexa por trás desse personagem, e ele é um personagem que faz parte das aventuras regulares do Tex. Ele é um personagem que já apareceu com o Tex adulto, existe uma amizade ali, e foi então resgatada essa amizade para a época do Tex jovem. Junto a tudo isso, se colocou um elemento histórico, uma grande guerra entre índios e soldados, que foi uma coisa que durou anos, uma coisa caótica e que começou por um mau preparo de um dos soldados. E, o Bozzega conseguiu construir pra gente uma história que pega esses elementos reais que aconteceram, pega figuras históricas que às vezes nem existiam na mesma época, na verdade existiam em contextos parecidos, mas tinha alguma diferença de tempo. Ele reorganiza aquilo para montar um enredo, cara, extremamente complexo, com várias frontes diferentes. A gente tem 3 histórias, a gente tem 3 subtramas acontecendo para elas irem se entrelaçando e virarem uma coisa só. Tudo faz sentido, tem um elemento histórico, tem o Tex, só que ele é jovem, tem de tudo, cara. E esse material é sensacional. Não, sem exageros.
Eu comecei o programa anterior falando da edição número 48, que ela tinha começado de maneira bem monótona. A verdade é essa, foi um material que eu comecei a ler e estava empurrando. A verdade, eu tô te falando sinceramente, eu estava empurrando porque estava falando só sobre o passado do índio e eu não estava me animando de verdade com aquilo. Depois que a história começa a andar, a gente entende por que foi contada a história do passado dele. Pra gente entender o peso dele, quem é esse cara e o que ele vai levar dali pra frente na história. A gente começa a ter a inserção desses elementos que são fatores históricos e dessas figuras históricas. Tudo começa a caminhar. A edição anterior terminou extremamente eletrizante e muito aberta, porque a gente tinha, como eu disse, essas subtramas todas, assim, com um caminho que a gente não sabia exatamente para onde ia. A gente, obviamente, tem ideia de, vai rolar uma vingança aqui, determinado personagem vai cruzar com outro ali e tudo mais. Mas a gente não sabia como isso tudo ia se encaixar no final. Ainda mais sabendo que essa é uma guerra que vai durar muito tempo. E para onde é que isso vai? Essa edição 49 fez um trabalho fantástico de amarrar tudo isso e transformar numa história com muita ação, com muitas reviravoltas, com um clima de tensão muito interessante, que a gente tem o Tex passando realmente por uma aprovação enorme, que ele, dentro dessa juventude inconsequente dele, pelo fato dele estar gozando de ser um fora da lei, né? Embora todo mundo que conheça ele a fundo vai descobrindo o personagem, vai descobrindo que, na verdade, ele é um fora da lei por um equívoco ali, que ele não deveria ser considerado fora da lei e tudo mais, mas ele vai se aproveitando disso para conseguir se infiltrar no meio de pessoas que não prestam nem um pouco. E aqui ele faz esse serviço de quase de agente secreto, ele é um espião mesmo dentro, se infiltrando dentro de uma organização criminosa, e os momentos de tensão que vão sendo construídos ali são muito bons. Paralelamente a isso, além desse serviço de infiltração ali do nosso agente secreto Tex Wigger, a gente tem também uma busca atrás de um menino que foi raptado, que iniciou toda essa guerra. E isso traz pra gente algumas histórias bem interessantes a respeito desses índios que estão atrás desse garoto, tentando descobrir para onde ele foi. E essa busca traz pra gente uma subtrama também muito boa. E a gente tem finalmente a guerra, cara, que é espetacular. As motivações e a forma como a guerra vai correndo é empolgante demais. É um quadrinho absurdamente bem desenhado, vocês sabem a qualidade da Boneg. Mário Bozeg dispensa comentários, caso você seja um novo leitor. Não sei quem é, cara. É simplesmente o editor. Ele é basicamente o responsável pelo Tex atualmente. Ele é o cara que coordena e mantém o Tex ali para onde estão indo as histórias. E boa parte das histórias, não todas, né, mas muitas histórias são escritas por ele, tanto na Tex Wigger quanto na própria Tex regular, que nesse momento também acabou de publicar essa fase, que também tem reviews aqui no canal, da fase do Mephisto, que foi escrita pelo Mário Bozeg. Então, ele é um cara que tem um roteiro de altíssimo nível e as artes, vocês sabem, que são muito boas. Sempre qualquer quadrinho desses da Boneg tem uma arte diferente. Então, a gente tem aqui um quadrinho que é todo redondinho e que funciona muito bem dentro dessas duas edições. Você vai ter uma mega história de 400 páginas e que você fala, podia ter mais 400 que eu quero ver a continuidade dessa guerra. Só que essa é uma guerra que o Tex não participa. A guerra não é dele. E essa guerra durou muito mais tempo do que o que se passa a história. Então, para ela ficar mais verossímil, ela tem que seguir o ritmo dela sozinha e a revista do Tex tem que seguir por outro caminho. Mas é muito interessante a forma como tudo isso é conduzido. E um desses personagens históricos que está aqui, a forma como o Bozeg traz ele dos mortos, tá? Para se tornar um outro personagem, é uma construção realmente de altíssimo nível. É um quadrinho muito bom. É um quadrinho para você que é um curioso de Tex, alguém que quer começar a ler. Eu acho que é o prato cheio, cara. Se você nunca leu o Tex, pega essa dupla de edições, tá? É a 48 e a 49. Tex Wigger para tu virar fã, imediatamente. Tu vai ler e vai ver alguma coisa diferente. Se o comecinho da outra edição, com toda a introdução ao Cochise, né, esse líder índio, não funcionar muito bem, não tem problema. Porque realmente demora um pouquinho para engrenar. Mas depois que engrena, você vai ver como esse roteiro é legal. Por trazer muitos elementos, muitos personagens e muitas subtramas que vão se entrelaçando para virar alguma coisa ali na frente.
E os textos de apoio que são publicados aqui, escritos pelo próprio Bozzeri, com a contextualização histórica, de onde vieram essas coisas, quem são esses personagens e esses eventos, porra, deixa um quadrinho ainda mais rico e mais interessante, tá? Então, Missão de Sangue, a continuação do Passado de Cochise, lá, que estava na edição número 48, mostra pra gente que Tex Wiger ainda tem vida muito longa. E eu sou fã demais disso aqui, tá? Isso aqui realmente está ganhando espaço muito grande no meu coração. E eu tô falando assim, sem sombra de dúvida. Embora eu tenha lido já algumas edições realmente incríveis do Tex Wiger, eu tenho um carinho diferente por ele. Eu curto demais essa vibe diferente do personagem que a gente encontra aqui, tá? Então dá uma chance sim. Deixa eu mostrar aqui as páginas para vocês. Acho que a construção de tensão, principalmente, foi algo que me agradou demais, tá? Essa do Tex, a gente sabe que, porra, sabe que o Tex vai ficar tudo bem com ele, que, porra, ele vai continuar vivo por muito tempo, ele ainda vai ter filho, vai ficar vivo umas 20, 30 anos aí em aventuras e tudo mais. A gente sabe que tudo vai correr bem, mas mesmo com isso, você teme pela vida dele. O ambiente que ele tá é tão hostil, é tão tóxico, é tão perigoso. A galera que tá em volta dele é tão bem construída, você fica tenso e fala, cara, vai dar merda e o Tex vai morrer. Não é possível. Não é possível. O Tex vai morrer nessa revista. De verdade, dá pra sentir, é palpável o perigo que o Tex tá. E é uma parada assim, que é difícil da gente sentir, né? Quando a gente lê qualquer quadrinho super-herói, é um quadrinho do Tex, cara. O Tex desvia de balas quase, né? Mas nesse daqui você sente que, porra, tu sabe que ele é foda, tu sabe que ele vai ultrapassar as barreiras, você sabe que ele vai derrotar aqueles caras. Mas tem momentos que você duvida do que você sabe que vai acontecer. Tem momentos que você duvida do seu conhecimento e duvida do próprio futuro do personagem. Você fala, já era. O Bozzeri vai matar o personagem, não sei como é que ele vai trazer o cara dos mortos pra ele continuar na revista depois. Mas ele vai morrer agora. Vai dar ruim. E ele não morre. Então, realmente, um material diferente e que eu curti demais, tá? Tex Wiger, número 49, já tô doido pela edição 50, que promete demais aí, uma edição espetacular. 50 é um número redondinho, bonito, dá uma chance, Tex Wiger, aquele quadrinho diferente e que tu vai curtir demais. Curtiu? Já leu? O que você tá achando do Tex Wiger, do novo formato, dessas histórias? Qual a sua relação com Tex e Tex Wiger? Escreve aqui pra mim, tá? Que eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês. Falei alguma coisa muito absurda em dizer que o Tex Wiger tá mais divertido que o Tex? Eu acho que se você é um leitor de longa data, você vai discordar veementemente de mim. Mas eu, como um leitor novato, com poucos anos, ai, cara, eu sempre pego me divertindo mais com essas aventuras. Pode me criticar aqui, escreve aí embaixo, tá? Tá valendo. São opiniões e a gente tá aqui pronto para discordar e de maneira educada a gente pode discordar dessas opiniões. Escreve sim. Não esqueça de deixar seu like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Se inscrevam lá no Insta também. Aqui embaixo tem o link da loja da Mitos, que vocês conhecem, obviamente. Deem uma olhada em como está o preço dessa edição aqui lá na Mitos. Aproveitem e peguem a 48 também, tá? Porque precisa das duas. E também vou deixar o link da edição 48 e 49 aqui embaixo pela Amazon. Se você comprar pelo link, você ainda ajuda o trabalho do canal. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.